Oi, gente, eu consegui voltar. Então, eu não sei o que exatamente o babado forte que eu fiz aqui, mas deu certo. Meu microfone tá funcionando de novo. Sei lá, talvez eu tenha desconfigurado o notebook do meu namorado. Talvez, mas o importante é que tá funcionando por enquanto. Então vamos aproveitar. Vou aproveitar e gravar 3 vídeos pra. Porque eu tô com muita vontade de fazer isso. Porque essa semana foi muito bombástica, né? De notícia e tal. E eu precisava gravar vídeo. É, Então, eu falei pra vocês que ia comprar. O meu namorado comprou uma placa de. Não sei se eu falei, mas ele comprou uma placa de vídeo pro meu outro computador. Acontece que ele puxa muita energia da casa. E toda vez que eu ligo o computador, o chuveiro dá aquela piscada. Então eu tenho medo de acontecer um incêndio. A gente tá evitando ajudar ele por enquanto. Enquanto a gente vai consertando ele aos poucos, mudando a placa-mãe. Porque pode ser que, tipo assim, a placa de vídeo seja muito potente pra placa-mãe. Ou pra fonte. Enfim, a gente precisa ver essas coisas aí. Enfim, a fofoquinha de hoje, a fofoquinha básica, pra começar bem, porque depois a gente vai descer uma ladeira aí. Fofoquinha básica sobre uma moça, a Nayara, essa moça aqui, que foi numa cafeteria e que disse que sofreu racismo. A gente vai entender mais ou menos. Eu trouxe algumas opiniões e tal. Eu vi essa fofoca. Tanto que algumas pessoas eu briguei com umas pessoas no comentário do TikTok. Porque essas pessoas são meio fora da casinha. E eu entendo também, sabe? Porque o mundo de cafeterias é um mundo muito específico. E é um mundo. Eu sou barista, tá? Contextualizando o babado forte, eu sou barista. Então, eu trabalhei em algumas cafeterias e é um mundinho que tá começando a crescer agora. Tanto que na minha cidade, antigamente tinha tipo assim, umas 2 cafeterias, hoje em dia tem umas 7. Então, é um mundinho que tá crescendo aos poucos. Entendeu? Então não é todo mundo que entende dessas coisas, que entende desse universo é, forte, né? Porque é um. É um. As pessoas, tem pessoas que vivem de cafeteria. Não falando de vivem de pessoas que têm estabelecimento, mas pessoas que gostam de ir lá. E cafeteria estão transformando esse negócio de experiência e tal, e que não sei o que, não sei o que lá. Enfim, a gente vai falar sobre isso também. Mas ela disse que foi numa cafeteria e sofreu racismo. Já contextualizando, eu já vi esse vídeo dela, vou contextualizar aqui. Eu não sou uma pessoa que vai chegar aqui pra vocês e falar isso foi racismo ou não foi racismo. Porque não é do meu. Não é do meu lugar de fala. Eu não vou colocar minha visão da vida ou minha visão do que é errado ou não é em cima da dela. Não vou. Então eu não vou entrar no mérito se foi racismo ou não foi racismo. Mas é sempre bom, olha, escuta o que eu tô dizendo. Sempre bom a gente lembrar de que mulheres, mas principalmente também mulheres negras, são sim tratadas de formas diferentes, tá? Eu, como barista, já vi isso acontecer de dono para cliente e de funcionário para cliente. Então a gente precisa lembrar de que a gente vive num mundo racista, em um país racista, e que sim, existe sim diferença de tratamento de pessoas, de homens para mulheres e de pessoas brancas para pessoas negras. A gente precisa lembrar disso, tá? Não vou entrar no mérito se foi racismo ou não, até porque eu não sou eu que vou ditar pra ela o que tá certo e o que é errado, ou como ela deveria se sentir, ou de que é o que é o crime e o que não é. Eu não vou fazer isso. Mas a gente precisa ter sempre isso na consciência. Existe sim forma de tratamento diferente, e a gente sempre precisa lembrar disso. Sempre precisa lembrar disso, tá? Vamos ver o vídeo dela. Almocei e tal, e em seguida eu fui para um café chamado Fofo de Belas, ali no bairro Lourdes. É um bairro elitizado, o café é um café elitizado, onde a maioria das pessoas não tem o meu perfil. E eu cheguei. Então, quando ela fala, tipo assim, isso é um café elitizado, dando um contexto pra vocês, é um café caro. E café, todo mundo tá percebendo que café é um negócio. Café é um produto café, tá? Não café de cafeteria. Café. Que tá ficando caro. Então, cafeterias, como elas geralmente têm um café especial e tal, que é um café mais caro ainda, então acaba ficando muito mais caro. Porém, cafeteria, gente pobre igual no pobre não vai tomar café na padaria. Cafezinho de mercado. Já cafeterias, eles têm um outro tipo de padrão. Então, sim, é pra gente que tem dinheiro, sim. Tá? Eu sinto muito, gente. Ai, foda, porque eu gosto muito de cafeteria. Mas eu sei que eu não posso ir toda semana numa cafeteria, porque eu não vou ficar pobre, eu não vou ter o que eu comer no final do mês. Entendeu? Infelizmente, essa é a realidade. Cafeteria é pra gente que pode ir, tá? Gente que pode ir.
cheguei ali por volta das 2 horas da tarde. E eu já cheguei, sentei. Antes de abrir o meu computador, eu pedi um café, pedi um croissant. E fiquei ali das 2 horas da tarde até 6 horas, mais ou menos. Eu já fiquei em outros cafés trabalhando muito mais tempo, né? Mas eu fiquei ali naquela mesa que comportava ali... Outro contexto, gente. Vou explicar isso mais pra frente, mas só dando um contexto mínimo aqui. O que acontece com cafeterias? Como é vendido essa experiência de conversar com o barista, aí de entender sobre o café, a passagem do café, a pesagem, que não sei o que lá, as notas, não sei o que lá. É vendido isso no mundo do café, tá? Não sou eu que estou falando. Qualquer café que você for, vai ser vendido isso pra você. Isso é vendido também, que é nas entrelinhas ali, sabe? Que você vai lá, você vai ficar confortável, você vai bater um papo legal, é um lugar pra você se conectar, e que não sei o que lá. Mas também é feito nas entrelinhas uma propaganda de que o coworking, das pessoas irem lá trabalhar, fazer o home dela lá, o home office delas lá, entendeu? E isso é muito comum. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu trabalho numa cafeteria / lanchonete, que sempre vem um rapaz, ele sempre fica, tipo assim, de manhã até 1 hora da tarde, tipo, a gente abre 8 horas, então, tipo assim, ele fica das 9 horas até 1 hora da tarde e come um pão com ovo, e acabou. E a mesa lá onde eu trabalho é tipo assim, uma mesa aqui no centro, cadeira de 3 lugares aqui, cadeira de 3 lugares aqui. Então são 6 lugares. E tem mesa pra 2 pessoas, mas aquela mesa de 2 pessoas não é tão confortável quanto a mesa de 6 lugares. Então ele vai e fica na mesa de 6 lugares. E ele fica lá das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde e come um pão com ovo. Acabou. Mas leva um docinho, outro negócio assim, mas acabou. É isso. Entendeu? E isso é normal. Tá? Você for em uma cafeteria, vai ter alguém com o computador lá, trabalhando. E toda cafeteria que eu trabalhei tinha. E as pessoas têm propaganda de cafeteria sobre isso, tá? Tanto que tem cafeterias que fazem, tipo, um espaço específico, que seria o coworking, né? Para as pessoas irem lá e fazer o home office delas lá, trabalhar lá. E é completamente normal. Tanto que ela fala aqui que ela já foi em outras cafeterias e isso nunca aconteceu. Por quê? Porque... é normal. Porque é vendido isso pras pessoas. Vem cá, a gente vai... Tanto que tem muita cafeteria que faz propaganda disso, do tipo, você vem aqui trabalhar aqui e tomar um cafezinho, e que não sei o que, bater um papo, que não sei o que. E isso é vendido, tá, gente? Isso é muito normal dentro da cafeteria. Isso é muito normal, sério. 4 pessoas, mas viram que eu estava sozinha e retiraram as outras cadeiras e tudo bem, deixaram só uma cadeira ali. E quando foi umas 6 horas, eu estava fazendo uma reunião. A gerente do estabelecimento, uma gerente branca, veio me interromper e falar: você vai ficar muito tempo aí ainda? Eu olhei pra ela assim e falei assim: olha, moça, só um momento que eu tô no meio de uma reunião e eu não consigo sair daqui agora. Como assim? Eu fiquei meio confusa. E aí ela falou assim: quanto tempo mais ou menos que você vai demorar aí? Dessa forma, assim, quanto tempo mais ou menos? Eu falei assim: olha, uns 10 minutos. Como eu tava numa reunião importante do trabalho, e era uma reunião que eu tava participando da condução, eu fiquei completamente desconfortável ali, eu não sabia se eu dava atenção pro pessoal da reunião. Eu finalizei a reunião. A gerente, ela queria que eu me retirasse da minha mesa, na qual eu já tinha consumido. E simplesmente o gerente estava sugerindo que eu me deslocasse pro fundo do restaurante sem nenhuma explicação cabível, assim. Porque ela queria juntar a mesa, né? Ela queria juntar a mesa que eu estava pro pessoal que estava do meu lado. Mas detalhe, o pessoal que estava do meu lado, eles em nenhum momento manifestaram incômodo ou manifestaram que eles queriam que a mesa fosse unida. Falando assim: não, mas a gente tá super confortável, em nenhum momento, fulana, a gente pediu pra você me retirar, no caso, né? Retirar a moça da mesa pra gente unir aqui e ficar mais... A gente tá super confortável aqui. Aí ela: não, mas porque como a mesa dela é de 4 lugares, faria mais sentido para as outras pessoas ficarem mais confortáveis. Ou seja, eu não sou digna de me manter confortável no lugar que eu estava, trabalhando no meio de uma reunião. Eu sei que se eu tivesse outro perfil de pessoa, talvez você não estaria me mandando me deslocar, parar minha reunião no meio aqui, e me perguntando quanto tempo que eu ainda vou demorar aqui, sabe? E se eu for demorar pra eu me deslocar pro fundo da loja, assim. A gente sabe qual que é o nome disso. Eu estava consumindo na loja.
Me senti extremamente desrespeitada. Se você olhasse em volta, eu era uma das pessoas mais pretas que tinham ali no ambiente. É muito complicado, muito complicado. Porque independente da forma que a gente esteja, dependente do quanto a gente esteja se sentindo arrumada, sabe? Do quanto a gente se sinta segura com a gente mesmo. Quando a gente tenta acessar certos lugares, a gente simplesmente é chutado, sabe? De uma forma ou de outra. Ou pelas pessoas que estão frequentando, ou pelo próprio estabelecimento. Eu simplesmente paguei a conta e saí do estabelecimento, me sentindo chutada do estabelecimento. Assim. Isso realmente é uma dor e que isso realmente é algo sério e que precisa ser levado a sério. Enfim, entenderam, né? De novo, vou falar que eu não vou entrar no mérito se foi racismo ou não, até porque não estou aqui pra ficar apontando o dedo ou dizer que a Nayara aqui, a querida, está errada. Porém, vamos começar voltando aqui do contexto. Gente, ó, pensa comigo. E o pessoal, a galera falando que ela é folgada, que ela é sem noção, mas fica 4 horas não consumir quase nada, e que não sei o que. A gente sabe muito bem que se fosse uma mulher branca ou um homem, ela não seria tratada dessa forma. E é óbvio, tá? Agora vamos entrar no contexto. Um babado forte comigo aqui. Você tá num lugar, você chegou nesse lugar primeiro. Independente se tinha outras mesas, não foi falado se era uma outra mesa para 2 pessoas, que ela ia ser realocada, ou se era só uma mesa no fundo. Ela não falou. Porém, você chega primeiro. Gente, digo isso porque eu trabalho num lugar que cabe muita gente. E eu vivo na cidade turística. E a cidade turística só funciona no fim de semana. Então vem muita gente no fim de semana. E eu sinto muito. Isso não existe de você chegar num cliente que já está sentado e pedir para ele se realocar porque outro cliente chegou depois. Isso não existe, tá? Eu não tô falando nem sobre questão de, direito de consumidor, de nada disso. Isso não existe, tá? Isso não existe. A outra pessoa que chegou depois, que espere. E fora que dá pra ver claramente que as pessoas que chegaram depois dela não queriam a mesa dela. Era só pelo fato de, eu quero tirar daqui. E realmente parecia que a gerente queria tirar ela dali, sabe? E em nenhum momento, gente, como eu disse, ela não está errada. Porque se é vendido pra você que o universo de cafeteria, você pode ir ficar confortável e você vai nesse estabelecimento em específico, não tem ninguém te dizendo a norma que é sobre aquele trabalhar naquele estabelecimento, sobre a quantidade de consumo que você precisa ter, ela não está errada. Eu não entendi a loucura das pessoas. Ah, mas você só um pouquinho de noção. Não tem que ter noção se o universo da cafeteria é assim. Se tiver nenhum negócio e aquele lugar específico é diferente, ele deve ser avisado pro cliente de alguma forma. Tipo, ai moça, você vai trabalhar aqui? A gente dá um prazo mínimo de 3 horas ou consumir um tanto específico. Pronto, acabou. E fora que, se não tem alguém na porta, assim, pegando as pessoas entrar e realocando as pessoas pra mesa, dependendo da quantidade de gente que tem na mesa, então ela não tá errada. Não deveriam ter tirado ela do lugar dela. Isso não existe. Teve uma vez que aconteceu essa mesma coisa com isso lá no lugar de trabalho. Apareceu tinha pessoas na mesa de 6 lugares, 3 pessoas, 4 pessoas. Só que eu não vou chegar nessas pessoas e falar, vocês podem ir pra outro lugar? Que essa mesa aqui de 6 pessoas chegou e eu preciso colocar elas ficarem confortável. Isso não existe. A pessoa não tinha mesa lá fora. Aí essa mesa de 6 pessoas sentaram lá fora e esperaram, porque tava frio. Aí esperaram uma mesa vagar lá dentro pra entrar. E foi isso, pronto, acabou. Não existe isso, você chegar uma pessoa que já tá ali, que já tá consumindo e pedir pra ela sair do lugar dela por causa de mais outras pessoas que chegaram. Mesmo que os clientes tivessem pedido. Isso não existe. Eu falo, moça, eu sinto muito, eu não posso fazer nada. Ela já tá aqui e é o direito dela. Não existe isso, tá? Tipo assim, falta orientação das pessoas entenderem o básico, o princípio de atendimento. E eu digo isso porque eu odeio atendimento público, tá? Olha que eu sou uma pessoa que odeio atendimento público, odeio esse negócio de cafeteria, de experiência, de conversar com o cliente, quero que o cliente tome no olho do que o dele, não tô nem aí, pra sua história, pra sua vida,
Caguei. Tô aqui atendendo, tomo seu café, vai embora. Entendeu? Não, nossa, não gosto. Mas é o princípio básico que a gente tem. Que quando você prende, né? Quando você tá ali trabalhando muito tempo com atendimento público. Você não pega uma mesma pessoa que já tá ali e pede pra ela se retirar pra outra mesa sentar. Isso não existe, tá? Isso não existe. Não existe. Isso não existe, pelo amor de Deus. Mas ela postou outro vídeo, a gente vai ver o outro vídeo dela. Tirar da forma que eu fui, eu estava consumindo, eu tinha consumido no local, poderia ter sido uma bala que seja uma água com gás. O estabelecimento não tinha nenhum aviso, nenhuma placa, nenhum garçom, nenhum funcionário, nenhuma gerente, ninguém veio me falar que eu poderia ficar um período específico ali dentro. Se fosse um homem de colarinho branco fazendo o mesmo que eu estava fazendo, duvido que ele seria tratado da mesma. Lembrando, interromperam ela no meio de uma reunião. Ela pegou e falou, só um minuto, já te vejo, porque eu estou no meio de uma reunião. O mínimo que você precisa fazer é esperar. Sabe? Dá pra ver claramente ali que queriam constranger ela. Do tipo, querida, sai logo daí. Você tá aqui há muito tempo e eu quero que você saia daqui. Querida, você não tem o direito de achar que você pode chegar no cliente e falar pra ele que ele tem que sair porque outra pessoa chegou ou porque ele não consumiu o suficiente se nada foi avisado pra esse cliente. E isso sim estou falando do direito do consumidor. Porque deve ser avisado pro cliente as regras do estabelecimento. Tipo, por exemplo, cafeteria, que sempre propagam esse negócio de coworking, de home office ali. Se daquele estabelecimento tem uma regra específica para aquilo, deve ser avisado pro cliente. Não foi, ela tem o total direito de ficar ali. Tem o total direito de ficar ali, total direito de reclamar e tá certa. Tem que reclamar mesmo. Porque este tipo de atitude aqui, não estou falando de novamente que foi racismo. Porém, claramente era pra deixar ela desconfortável. Porque a gente tem sempre que lembrar que se fosse um homem nesse lugar, não teriam feito isso. Não teriam sido desrespeitoso com ela. Sabe? Isso não existe, gente. Não é... Olha aqui a galera comentando. Vou mostrar pra vocês. Não foi racismo, foi só falta de noção. Não tem noção, gente. Não é questão de noção. É um universo. E tipo assim, aquele negócio. Eu fico entre esse meio termo. Porque realmente, pessoas que olham de fora, que não entendem muito de cafeterias, que não entendem muito dessa propaganda da cafeteria, eu entendo que as pessoas podem olhar e falar: querida, você tá sendo só noção. Fica 4 horas aí e consumir só R$30. Porém, o universo da cafeteria, aí a gente precisa daquele negócio de sair da bolinha, ir atrás da informação, parar de ser incompetente, entendeu? Ir atrás de saber do que a gente tá falando. Cafeterias se vendem através disso. Entendeu? Tem algumas cafeterias, como eu disse, que tem até lugares próprios pra isso, mas não são todas. E caso a cafeteria não quer que pessoas trabalhem lá, então deve ser avisado, ou que regularize de alguma forma, então deve ser avisado para o cliente. Fim. Acabou. Ela não tá errada de reclamar, e ela não tá errada de ter se sentido desrespeitado, porque ela foi desrespeitada. De novo, não estou falando que foi racismo ou não, tá? Não precisa ter placa, lugar, restaurante rotativo, não é, tá? Dependendo do café que você for, ainda mais o café elitizado não é rotativo. Tá? Porque quanto mais caro o estabelecimento, a cafeteria, menos gente vai. Porque menos gente tem poder de compra. Então não é rotativo não, tá? Na verdade é bem seletivo, não é nada rotativo. Poxa, cara, tirar ela do escritório dela, isso é injusto. Enfim, ela não tá do escritório dela. Eu pretendo que o cara tá sendo irônico, né? Mas ela não tá do escritório dela, meu querido. Ela simplesmente foi lá trabalhar e sendo que ela já disse que tinha feito isso em outras cafeterias e nunca teve problema. Por quê? Porque se essa cafeteria em específico, estou me repetindo de novo, tem uma regra específica para trabalhar lá, deve ser avisado para o cliente. O que eu mais vejo é dono de cafeteria reclamando de que inverna dentro do local e só consome um café como salgado. Cara, isso não existe. Mona, você tá completamente equivocada, isso não existe. Porque é uma coisa que eu sou do universo do café e da confeitaria. Mas o que mais tem é gente fazendo propaganda para que você saia da sua casa e vá fazer seu home office lá. Porque às vezes a pessoa... Porque o que eles querem é tipo assim... você pode vir e não consumir aqui agora. Mas depois você volta no final de semana, no dia da sua folga, com a sua família. E as pessoas voltam. Porque deixar uma pessoa confortável faz a pessoa voltar. E o que mais cafeteria faz propaganda disso. Enfim, vamos terminar de ver o vídeo dela.
da mesma forma que eu fui, duvido que ele teria sido convidado a se retirar da forma que eu fui, duvido que ele teria sido olhado com cara de nojo da forma que eu fui, duvido que ele teria recebido o tratamento que eu recebi. Eu sei que vocês querem abafar o caso, vocês não querem se retratar, é completamente diferente. Vocês só estão preocupados com a marca de vocês não estão preocupados com a vítima, que no caso sou eu, vocês não estão preocupados com os funcionários de vocês. Recebi diversos relatos horríveis dos funcionários dizendo que são direcionados para o fundo do estabelecimento, sem mesa, sem cadeira, no horário do lanche. Eles não têm a dignidade de ter uma mesa e uma cadeira para sentar e para comer. Pelo visto, né, essa gerente, ela gosta. E cafeteria é muito assim. Gente, sério, trabalhar em cafeteria, por mais que eu adore trabalhar no que eu faço, é bem cansativo, sabe? Porque, como eu disse, porque quanto mais caro é o produto, mais caro é o estabelecimento, menos gente vai. E acaba acontecendo isso mesmo. E não apenas porque, é um lugar caro, mas é porque é um lugar elitizado. E acaba acontecendo muito isso. O lugar que eu trabalho hoje em dia, ele é mais pro povo, então é completamente diferente. Mas tem um amigo meu que trabalha numa outra cafeteria que é mais cara e que é mais elitizada. E ele disse que dá 3 mesas lá. E eu atendi mais de 50 pessoas no mesmo dia. Por quê? Porque é pra população e não pro turista, né? Enfim. E cara, é bizarro o jeito que tratam vocês de uma... Gente, desculpa, eu tô rouca, que minha garganta tá ruim, tá? Tratam vocês de uma forma que você precisa ser do jeito que eles esperam que você seja. Quantas vezes eu ouvi, sendo barista, que eu trabalho bem, mas eu não faço o suficiente por conta desse minha falta de habilidade social mesmo. Eu tenho muita fobia social, eu não sei manter uma conversa com o cliente, se sorrir e balançar a cabeça. Se o cliente quer conversar, eu tento ali me esforçar, mas eu não consigo e eu não gosto. E eu não faço questão de conseguir, sabe? E faz a gente ter esse pensamento crítico do tipo, vou para outro lugar, vai ser diferente. E é a mesma coisa. Porque cafeterias se vendem assim, de ser uma experiência, de que uma troca, e que não sei lá. Que eu detesto, eu particularmente detesto. Se for todo mundo ir lá, trabalhar, fazer o home office lá, e ficar lá, consumir, pagar a conta e ir embora, eu tô feliz. Porque chato, sabe? Eu não gosto. E não é todo dono de cafeteria que vai entender que você tem seus pontos positivos e que às vezes os seus pontos positivos vai sobressair seus pontos negativos. Eu já perdi uma vaga de emprego pra um homem que não fazia o que eu faço e que não aprendeu as coisas do jeito que eu faço, mas que ele tinha uma habilidade social melhor do que a minha. Um pouquinho, assim, só um pouquinho. Eu fiquei até tarde trabalhando pra mulher. Saí da minha cidade porque eu peguei o carro da minha irmã, que ela tinha trocado de carro. Na cara e na coragem, fui pra outra cidade. Tinha que andar pra lugar pra estacionar, porque a cidade é um cu pra estacionar. Aí eu tinha que andar 20 minutos chegando no estabelecimento, tinha que andar a pé do carro até o estabelecimento, pra mostrar pra ela que eu queria trabalhar lá, pra ela simplesmente falar que, eu gostei de seu trabalho, mas é que você não se comunica com o cliente do jeito que eu quero. Então, não me deixa no atendimento, entendeu? Isso é muito difícil. Trabalhar em cafeteria é muito difícil. Quando eles te vendem esse negócio de você precisa se comunicar, você precisa fazer... E eu trabalhei em outra cafeteria também, que o cara falou pra mim que aí, por exemplo, eu falei, porque nem todo cliente quer conversar e tal. Aí ele falou assim, mas aí você tenta, porque eu tenho certeza que você tentar mais um pouquinho, a pessoa vai querer. Eu entendi, você quer que eu seja um pentelho encravado na pessoa. Entendeu? Porque se eu vou no estabelecimento e eu não quero conversar, mas a moça insiste em querer conversar comigo, eu não vou voltar. Não vou voltar. E eu falava pra gerente lá, que também era minha amiga, não quero. Não vou. Porque, gente, não vou fazer isso. Mas é esse negócio que te vendem, sabe? E você às vezes precisa ser assim. E, cara, é cansativo. É cansativo pra caramba, porque depois você chega na sua casa, sua cabeça tá até latejando. De tanto esforço pra você ser uma coisa que você não é. E cafeterias são bem assim mesmo, tá? Cafeteria tá quase no mesmo dentro do universo de supermercado, farmácia e padaria. Terrível pra trabalhar. Terrível. Porque vem daquele negócio, tipo, se você não for perfeita, se você errar e que não sei o que. É cansativo pra caramba. Cansativo pra caramba. Porque não tratam você como se fosse um ser humano. Tratam você como se fosse um robô. Sabe? É terrível. Gosta de encaminhar pessoas pretas pro fundo do estabelecimento.
Obviamente que vieram pessoas brancas aproveitar a oportunidade para destilar o seu ódio, né? Claro, o meu vídeo tomou uma proporção muito grande, muito maior do que eu imaginei. Inclusive, obrigada a todo mundo que segurou a minha mão e compartilhou. Isso foi fundamental, isso está me fortalecendo demais. Mas é muito injusto que a vítima ela fique tão sobrecarregada numa situação criminosa. E assim, eu tô extremamente cansada, eu não quero ter que ficar vindo aqui na internet rebater comentários horríveis no meu vídeo, pessoas trucando o que eu passei. Eu sei exatamente o que eu passei, eu sei o que eu tô sentindo agora, eu sei a noite de sono que eu perdi, eu sei o dia de trabalho que eu deixei de ir, que era muito importante pra minha carreira. Eu não dependo de promoção nenhuma na internet pra me sustentar. Eu estava consumindo. Enfim, gente, a gente já entendeu aqui, né? Não foi falta de noção dela, foi claramente uma falta de comunicação do estabelecimento. Eles também não tem como pegar uma pessoa que já chegou ali e tirar ela da mesa dela para outra pessoa se sentar, sendo que claramente eles não faziam questão, eles só queriam incomodar e tirar ela dali. Em vez de se comunicar com ela desde o começo, de explicar as normas do estabelecimento, simplesmente deixaram. Porque, sinceramente, se você sabe que a norma do estabelecimento é de máximo 3 horas ou consumir um tanto, você percebe que a pessoa não tá ciente disso, você vai lá e você informa. Agora, se uma falta de comunicação do estabelecimento, achar que ela não tem o direito de reclamar ou de falar, eu me senti ofendida. E ela tem total direito de se sentir ofendida porque ela foi ofendida, porque ela foi agredida de alguma forma. Isso não se faz. Você não pega uma pessoa que já chegou no estabelecimento, que já consumiu e pede pra ela se retirar. Isso não existe. A outra pessoa que espere, porque você chegou depois. E isso é uma lógica da vida. Não tem como você querer que os outros deem o lugar deles pra você. Não tem como, isso não existe. Enfim, vamos ver algumas opiniões e a gente vai descer uma ladeira aí, tá? Por que eu fico com raiva dessas coisas? Porque é o negócio que ele disse. Eu fico entre, tipo, a linha tênue ali, sabe? Tipo, eu sei que as pessoas não sabem disso, porque o universo de cafeteria é iniciante, nem todo mundo sabe do universo de cafeteria, e que não sei o que, não sei o que lá, mas depois eu fico, cara, um Google você já descobre. Sabe? Não precisa fazer muito esforço. Um chat PT você já descobre. Enfim. Vamos ver opiniões, a gente vai descer uma ladeira aí, tá? Então, se A Nayara Machado consegue ficar 4 horas no estabelecimento. A Nayara Machado consegue ficar 4 horas no estabelecimento, não consumir quase nada, que eu acho que ela consumiu o quê? R$ 30, e ficou brava porque as pessoas, os funcionários falaram, ó, vai para uma mesa mais ao fundo que a gente precisa usar essa mesa da frente. Mesa para 4 pessoas, ela ficou lá ocupando sozinha 4 horas. Então, é que negócio, se não tem ninguém para redirecionar os clientes na mesa de acordo com a quantidade de gente que tem, então a culpa nada não é dela. Porque se, vamos supor, a hora que ela chegou não tinha uma mesa para 2 ou uma mesa para uma pessoa só, então ela teria que sentar numa mesa de 4 pessoas. Porque eu quero sentar no estabelecimento, essa mesa está vaga. Então, se não tem ninguém para redirecionar os clientes ou minimamente pedir, depois que vagasse uma mesa de 2 pessoas ou para uma pessoa, pedir para ela, moça, você poderia sentar naquela mesa ali, porque aqui é uma mesa de 4 pessoas. Eu tenho certeza que ela iria. Mas não, esperaram, interromperam ela no meio de uma reunião, foram extremamente grosseiros e acharam que ela tinha de sair da mesa pra ir pro fundo, sendo que poderiam facilmente pedir antes, sabe? Dá pra ver claramente que queriam incomodar e o estabelecimento não está certo, ele está errado. Falta de comunicação com o cliente e falta de orientação pros funcionários e orientar as pessoas a se sentarem na mesa de acordo com a quantidade de gente. Ela não tá errada de reclamar disso, não tá? E ela ainda reclama, ai, não foi avisado que eu não podia ficar. Gente, é um café, não é um escritório. Mas tá Como eu disse, as pessoas não sabem que cafeteria se vende através disso. De vem aqui fazer seu home office, venha trabalhar aqui. Porque cafeteria se vende através disso. Porque como cafeterias não é igual uma padaria, que tem muita rotatividade, padaria sim é rotativo, cafeteria, como ficou um negócio mais caro, começou a ser um negócio mais elitizado, começou a ser menos, dependendo também da cafeteria, né? Tem cafeterias e cafeterias. Tipo, o lugar que eu tô, é meio uma lanchonete de cafeteria. Então é mais pra população, mas eu tô numa cidade pequena. Se é uma cidade grande, o rotativo vai ser diferente, o público vai ser diferente. Então depende também da cafeteria. Mas como cafeterias é aquele negócio, aquela venda, calma, uma troca, uma experiência, e que não sei o que, não sei o que lá, então vai ter sim, menos gente
indo no estabelecimento, isso é óbvio. Tem uma infecção de pessoas com esse mesmo pensamento dessa Nayara Machado. Você vai nas academias, as pessoas querem treinar na máquina, alugar a máquina para ela, quer mexer no celular. Não, é comparação burra e tosca, amigo. Nada a ver, nada a ver. Você não. Primeiro que pra você ir numa academia, você precisa pagar uma mensalidade. Então, quando você paga uma mensalidade, você sabe que você pode usar todos os equipamentos ali, ou o equipamento específico da mensalidade que você paga. Ela não tá indo ali usar todas as mesas e pagando um preço só. Ela tá indo usar de uma mesa e pagar o que ela consumiu. Totalmente diferente da academia. E ela não tá alugando um ponto, não. Ela tá ali porque vendem pra ela esse universo de cafeteria, de que ela pode ir ali fazer o coworking dela, fazer o home office dela ali, pra trabalhar ali. E o estabelecimento, ela acabou caindo no estabelecimento que talvez não pudesse fazer isso e não foi avisado pra ela que ela não podia fazer isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Ela não tá pegando da mesa e pegando o computador dela, usando essa mesa aqui. Ela pega o computador dela e põe na mesa de lá e fala, eu tô usando essas duas. Ela não tá fazendo isso. Ela tá usando uma mesa só. Pra 4 pessoas. Pra 4 pessoas que inclusive tiraram as cadeiras. Mas ela tá usando uma mesa só. Ela não tá usando 2 mesas. Ela não tá usando 2 equipamentos. Ela tá usando uma mesa só. Nossa, completamente sem noção. E tosco essa comparação. Nada a ver, nada a ver. Que conversar com todo mundo e quer ficar pendurado nos aparelhos, né? Você vê os que andam de Uber. Quer que o Uber deixe em locais estranhos, quer que o Uber deixe dentro da porta de dentro do condomínio da pessoa. Os motoboys. Como eu disse também, nada a ver. Até porque um Uber, se você pega um Uber pra um lugar digital, independente se é um lugar estranho ou não, o Uber vai ter que te deixar porque é um serviço que ele tá te fazendo. É um serviço. Então, tipo assim, nossa, nada a ver, gente. Me irritei e vou pra outro vídeo, tá? Vou pra outro vídeo, porque esse cara aqui tá fazendo comparação que já não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se vocês querem, pelo menos, trazer um argumento que faça minimamente tire a credibilidade da menina, traga um argumento válido. Comparar com Uber, uma mesa de cafeteria, tá de sacanagem comigo, isso não existe. Em BH, viram um relato da Nayara que sofreu racismo na cafeteria em BH? A Nayara conta que ela estava como cliente normal dessa cafeteria. Ela sentou numa mesa de 4 pessoas e ela estava lá trabalhando, né? Ela tirou o notebook dela normalmente. Ela chegou por volta das 2 horas. E ela começou a consumir ali normal. Aí ela começou a trabalhar, entrou em algumas reuniões. Então ali por volta das 6 horas, mais ou menos, ela já estava em uma reunião, inclusive. Ela disse que uma gerente, uma mulher branca, abordou ela e meio que interrompendo a reunião e fez uma pergunta para ela. E ela fez essa pergunta assim meio ríspida ainda. Ela falou, quanto tempo você vai ficar aí ainda? Ela disse que não sabia se dava atenção pra moça ou pra reunião, porque ela tava meio que conduzindo a reunião também. Aí depois que ela acabou a reunião, a gerente falou com ela, disse que queria tirar ela dali e botar ela em outro lugar ali mais afastado. Acho que até numa mesa menor. Porque segundo a gerente, o pessoal que tava do lado queria se juntar com a mesa que ela tava. Só que o pessoal do lado falou pra ela que não queria, que tava bem confortável ali, inclusive. A Nayara ficou sentindo super mal, porque ela tava ali consumindo normalmente, como qualquer outro cliente. Eu vi vários comentários dizendo que aquela cafeteria não é um coworking, que ela deveria consumir o equivalente a uma mesa de 4 pessoas, se ela tava ocupando o lugar de 4 pessoas. Isso equivale para tanto de horas que ela ficou ali. Mas assim, é muito natural pessoas irem trabalhar em cafés, né? E se a gerente tivesse incomodada, ela poderia ter ido avisar ela ao longo da tarde inteira, né? De repente, se aproximar e falar, por enquanto tá vazio, mas se for enchendo, será que você se incomoda de passar pra uma mesa menor? Algo assim. Eu acho que tudo é a forma de abordar a pessoa. Mas é isso. Viram o caso? Sim, porque atendimento ao público, infelizmente, é assim. Às vezes a gente tá puto, possesso, quer pegar a cara desse desgraçado que reclamou que o café dele tá frio, sendo que eu acabei de passar o café dele, impossível, tá frio, e jogar na cara dele pra ver se tá frio aquela porcaria. Mas a gente não pode, a gente respira e fala, vou trazer outro pro senhor. Porque atendimento ao público é assim, gente. É comunicação. Se um cliente faz alguma coisa que não está dentro da norma do estabelecimento, você tem que avisar pra ele. Primeiro, se fosse por uma coisa, tipo, não aceita pet, é proibido fumar, que não sei o que, aí tem que ter uma plaquinha avisando ali. Mas coisas que podem ser facilmente comunicáveis através daqui da fala, né, da comunicação com o cliente,
tem que ser avisado. Ai, moço, a gente pede encarecidamente, tipo, ai, os 10% no final não é obrigatório. Ou, ai, nosso café é tal, de sensorial de tal, a gente passa na hora. E por isso que ele demora um pouquinho mesmo. É comunicação, gente. É o jeito que você fala. Se eles viram que ela tava ali há 4 horas naquele estabelecimento, não tinha consumido. Gente, consumir. Nossa, véi, as pessoas, pelo amor de Deus, essas pessoas nunca trabalharam público, né? Porque você. Como assim uma pessoa que sentou numa mesa de 4 pessoas vai ser obrigada a consumir o equivalente a 4 pessoas? Gente, estão doentes da cabeça. Estão doentes da cabeça, estão dodói da cabeça, tá? E uma prova disso, de que essa porra não existe. Por exemplo, no Dia das Mães eu fui com a minha sogra num restaurante. Aí. Tá, né? E a primeira coisa que eu cheguei lá de carro, o cara do restaurante chegou e falou assim: ah, não tem espaço. Vocês podem ir andando pelo restaurante, conversando, sentar, mas realmente só tem as mesas lá fora que tá chovendo e na parte de dentro coberto não tem espaço. Aí eu falei, não, tudo bem, a gente espera. Tinha gente na mesa de 6 pessoas, 4 pessoas. Tinha gente de 2 pessoas na mesa de 4 pessoas. Tinha gente na mesa de 8 pessoas, uma mesa de 12 pessoas. Tinha gente, porque as pessoas vão entrando e vão sentando onde tem. Porque não tem ninguém pra redirecionar essas pessoas, né, a mesa equivalente de acordo com a quantidade de gente que tem. Não tem. Então não tem como você querer que você pega uma pessoa que já tá sentada, que já consumiu, que ela se retire pra outro lugar, porque essa mesa aqui tá querendo mais espaço. Não existe isso, gente. Aí eu e minha sogra fez. A gente espentou, esperou e vagou uma mesa de 2 pessoas, a gente sentou na mesa. Simples. Simples assim, gente. Acabou. Porque é isso. Porque eu cheguei depois. Se eu cheguei depois, eu vou ter que esperar. E dá pra ver claramente que ela disse que o cliente não queria a mesa dela. Foi só pra poder tirar ela dali. Ou uma forma de induzir ela a ir embora. Porque eu não quero chegar nela e falar que, moça, você tá aqui há muito tempo, você não consumiu direito e eu preciso pedir que você se retire. Porque não teve uma comunicação antes. Se você viu que a pessoa tá ficando ali muito tempo e ela não consumiu a quantidade que o estabelecimento pede, ou de que ela tá sentada numa mesa de 4 pessoas, pedisse, moça, vagou uma mesinha ali de 2 pessoas, senhora, poderia se realocar, por favor? É o jeito que fala. Sempre é o jeito que fala. E, de novo, não estou falando aqui que isso é racismo ou não. Porém, a gente precisa começar a se informar antes de a gente chamar as pessoas sem noção, de atacar os outros, porque tem realmente gente acreditando que ela fez maldade no coração, porque ela é ruim, porque ela é um bicho, e que não sei o que lá. Muita gente falou isso, eu vi muita gente falando isso. E a gente precisa se informar antes de a gente chegar e falar isso, porque cafeteria é normal, as pessoas irão lá fazer coworking. É completamente normal. Tá? Então a gente precisa sair dessa bolinha, a gente precisa estourar nossa bolha, e a gente precisa se informar de coisas, de universos que não fazem parte do nosso, antes da gente vir e destilar ódio em cima de uma pessoa que não tá errada e tá no direito dela de vir reclamar. Não estou de novo falando, estou falando se foi racismo ou não. Aí não cabe a mim a apontar dedo pra ninguém, a destilar crime em ninguém, a desmentir ninguém. Não é minha função aqui. Mas a gente precisa aprender a fazer isso. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Vídeo de 40 minutinhos, bem fraquinho pra nós, pra começar bem. E a gente vai descendo uma ladeira aí, infelizmente. Próximo vídeo eu vou postar na segunda-feira. E é isso, um beijo pra vocês.